Que bom que você está aqui, meu querido. Deus te abençoe. Você que veio, talvez você enfrentou dificuldade para chegar até aqui. É porque o Senhor tem um plano para a tua vida, amém? Ele é bom. E Ele se entregou por nós. Ele se entregou por mim e por você, aleluia! Jesus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Vou ler na nova versão NAA. Nova versão atualizada Almeida. Que diz o seguinte. Mas está sendo projetado aqui. Já está. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Preste atenção. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui por enquanto, depois pode manter por aí a tua Bíblia aberta, que nós vamos seguir. Mas eu gostaria de, nessa noite, falar algo que estava falando nessa manhã e que Deus tem falado muito no meu coração, sobre nós não agradar a nós mesmos, né? Porque a gente sempre, às vezes, quer nos agradar a nós mesmos. E aqui nós temos um conselho de Deus, que eu preciso agradar o meu próximo, eu preciso servir o meu próximo, eu preciso estender o ombro ao meu próximo, dar a mão ao meu próximo, dar o meu ouvido ao meu próximo, dar o meu abraço, né? Às vezes um abraço só já basta. E aqui nós temos um conselho para nós viver e viver uma vida abençoada. Jesus Cristo, o Senhor, Ele não agradou a si mesmo. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, que ele, antes de tudo, esvaziou-se, né? Se esvaziou, né? E ele se entregou, e como cantamos aqui, ele morreu, se entregou em nosso lugar. E quem de nós teria esse ímpeto, ou essa ousadia de se entregar por alguém? Quem de nós? Né? Mas Cristo, o Senhor, fez isso. Se entregando no madeiro, né? Vindo na terra como Deus, se tornando homem, vivendo como homem, mas sendo Deus. Não quis achar que ele ser acima de Deus era importante. E nós sabemos que Satanás tentou isso. E teve que cair ele e 1/3 dos céus, dos anjos. E nessa noite eu gostaria muito de falar um pouco sobre isso. Porque hoje nós temos também a nossa Santa Ceia, onde nós fizemos menção que estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. E não tem coisa mais maravilhosa que uma aliança. E uma aliança que se renova a cada dia. Vamos pensar primeiramente na aliança do casamento, né? É tão gostoso a aliança do casamento. E é tão triste
na aliança do casamento, quando o casal discute. Quando o casal tem um momento de discussão, de desentendimento. Será que é só eu que tenho isso? Ou tem mais alguma que passa às vezes por esse momento? Não precisa ter vergonha. Todos nós erramos. E Jesus diz que aquele que não fez isso, atire a primeira pedra. E nós não estamos aqui para atirar pedra em ninguém. Nem podemos atirar pedra em ninguém. Mas nós merecíamos as pedradas, né? Mas Jesus nos perdoou. E Ele se entregou, aleluia. Ele se entregou por você. Isso é motivo de alegria, é motivo de gratidão. É motivo de nós glorificar o Senhor, porque nós não tínhamos condições de estar aqui. Mas Deus te deu a chance de você estar aqui. Deus te deu a chance de você ter uma esposa, de você ter filhos, de você ter um lar, de você ter saúde, de você poder dar graças a Deus. E o salmista fala que nós temos que nos apresentar diante do Senhor com ações de graça, né? Com ações de graça. O que é uma ação de graça? É nós agradecer a Deus, nós glorificar a Deus, nós exaltar o seu nome por os feitos dele na nossa vida. E nessa noite Ele nos dá a chance de nós renovar nossa aliança com Ele. Amém? Isso é maravilhoso, né? Isso é uma graça. Isso é uma bênção de Deus na minha vida e na tua vida. Porque nenhum de nós era merecedor de estar aqui. E por isso Deus traz esse conselho. Ora nós que já somos fortes na fé. Ele não está falando que nós somos fortes na estrutura física, muscular. Ele está falando, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades. Porque tem pessoas que ainda estão com debilidades na fé. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos falhas. Por isso devemos andar como uma igreja em unidade, né? Andar juntos, e nós comer juntos, nós participar da ceia juntos. Nós ir nos grupos de comunhão, né? Participar dos nossos grupos de comunhão, de crescimento. Andar junto no discipulado. Mas eu não posso, pastor, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu crio muitas dificuldades às vezes para não andar junto. E isso é uma estratégia também do nosso adversário, para que nós não andemos juntos. Porque quando nós andamos juntos, em unidade, em amor, né? E em obediência à palavra, nós suportamos muitas coisas uns dos outros. Mas também às vezes nós precisamos ser corrigidos uns pelos outros. Que isso também Deus quer nos exortar às vezes, e Deus não vai me exortar com uma pessoa que não me vê, Ele vai usar minha esposa, que dorme comigo, que se levanta comigo, que come comigo, que mora comigo. Então, às vezes, o Espírito Santo vai ser a tua esposa ou o teu marido. Às vezes, o Espírito Santo é o teu marido que vai falar contigo, ou é a tua esposa. Deus usa quem está perto de você e quem é espiritual, como falou o pastor Leandro aqui. Que o espiritual, ele discerne. A pessoa espiritual, ele entende. E a igreja, queridos, nós, a igreja, não estou falando desse espaço aqui não, a igreja, eu e você, nós somos um lugar de relacionamento, de fortalecimento, nós somos um lugar onde nós podemos, né, crescer em amor, em unidade, em santificação e em conhecimento. Todas essas coisas são coisas para o cristão, e isso é para os fortes na fé, os que creem, os que conseguem tomar essas decisões de fortalecer os fracos. E isso, queridos, é o que dá resultado numa sociedade. É quando eu cheguei no lugar, vamos dizer, quando eu cheguei na igreja,
fraco na fé. Mas eu era um cara que corria 3 horas no pátio da cadeia. Eu era um cara que fazia 1.500 exercícios repetidos de cada tipo na cadeia. Mas eu era um fraco. Eu era um caído. Eu usava droga. Eu era uma pessoa que não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa. E o Deus de toda a esperança me chamou. Ele chama você também nessa noite. O Deus de toda a esperança. Aquele que diz para mim e para você que tem saída. E quando eu cheguei na igreja, enoiado, fedido da cachaça. Cachaça eu não tomava. Mas eu cheguei chapado do vinho e da marihuana e o crack misturado. E as mãos marcadas pelo sinal do viciado. Que qualquer um que conhece o viciado enxerga ele caminhando e diz, lá vai ele. Lá vai um pedreiro. E lá eu fui recebido. Tem alguns aqui que estão rindo. Sabe o que é isso, né? Lá eu fui recebido, irmãos. E não tenho vergonha de dizer. E lá eu era aquele fraco que fui suportado pelo forte. Na fé. E lá foi aonde eu comecei a ter esperança. Lá foi onde Deus trouxe esperança na minha vida. Porque quando eu cheguei lá naquele lugar, na igreja, naquele espaço, eu já não tinha mais expectativa comigo, com o meu casamento, com as minhas filhas. Era um homem desesperançado. Era uma família destruída. E só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui no versículo 15 diz, eu parei no 6, eu vou ler o 7 em diante para nós continuar aqui. O apóstolo Paulo continua dizendo, ele diz, portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês. Quer dizer que Cristo acolheu nós. Então nós temos muitas pessoas para acolher. Para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro, né, da circuncisão em prol da verdade de Deus, que é o Evangelho, né? A verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas a nossos pais. Veja que há uma promessa sobre eu e você, e nós precisamos conhecer ela, que ela está na Bíblia. A promessa que diz o Senhor, muitas, mas eu citaria várias aqui nessa noite se eu quisesse, mas que Ele está do nosso lado, que Ele diz, eu jamais vos abandonarei, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Eu preciso acreditar nessa promessa. Eu preciso acreditar que o Deus que sara é o Deus que me alcançou. E Ele diz em Isaías, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e o castigo que estava sobre nós recaiu sobre Ele. Jesus suportou as fraquezas de toda a humanidade. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Os gentios são aquelas pessoas que ainda, eles não se uniram pela aliança do batismo. Não se uniram pela aliança da entrega a Cristo. São pessoas que estão aqui na nossa volta. São os nossos vizinhos. São os nossos amigos. São os nossos familiares. São colegas que nós trabalhamos junto. São pessoas que moram na nossa rua. Às vezes são os gentios que ainda nós não levamos o Evangelho até eles. E ele diz, e também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, com nós. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá a raiz de Jessé,
aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Tem muita gente esperando que eu e você chegue nele. Tem muitas pessoas esperando que eu e você chegue e libere uma palavra. Tem muita gente que está esperando que você chegue perto de uma pessoa dessas, às vezes, que é um gentil, e que ele está só precisando falar. Ele não precisa que você diga nada para ele, mas que você ouça ele. E eu digo isso, irmãos, com experiências que vivi muitas, e hoje a gente vive muitas experiências esses anos, de pessoas que às vezes você não precisa fazer nada, falar nada, mas, que nem diz o nosso pastor Elvis, olhar na bolota do zóio e ver que já vai fluir uma fala, ou simplesmente um abraço, né? Ou simplesmente chegar perto, enroscar um no braço do outro. Isso é o Evangelho. E aqui, o versículo 15 diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Não há nada mais poderoso do que nós ser ligados nessa aliança e viver uma vida em Cristo, nos tornar uma nova criatura em Cristo. E quando nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, nós temos que começar a viver como tais. Por isso que nós seremos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E Jesus te chamou para isso. Jesus chamou eu e você para essa tarefa. Ele disse em Mateus: vocês são a luz do mundo. Ele está falando de nós. Vocês são o sal da terra. Não tem como esconder a igreja. A igreja não tem como se esconder. A igreja, ela precisa ser e se expor à sociedade com o seu testemunho, com a sua vida. E é isso que vai unir as pessoas a Cristo. E é isso que o Evangelho da paz vai fazer toda a diferença. Eu quero ler um texto que eu acho extremamente maravilhoso, que está em Filipenses. Filipenses 2. Ele diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, e cada um considerando os outros superiores a si mesmo, e não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma vida de renúncia. E quando eu consigo renunciar o meu eu, as minhas vontades, eu começo a viver uma vida nova. Veja que Jesus Cristo, ele viveu uma vida de renúncia, mas ele também, quando chamou seus discípulos, em Mateus 9, 23 e 24, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Parece uma loucura as coisas de Deus, mas são essas coisas que faz eu e você viver uma nova vida. Faz eu e você viver uma nova história. Quando eu aprendo a respeitar o que diz Deus, e que eu aprendo a obedecer o que diz Deus. Porque é muito fácil eu falar que amo a Deus, que não vejo, e odiar às vezes o meu irmão que eu vejo. E a gente às vezes se torna hipócrita. E eu falei um tempo atrás, porque Jesus diz: cuidado com a hipocrisia. Porque a igreja, se ela não cuidar, ela se torna hipócrita. E não estou aqui apontando o dedo para ninguém, eu estou apontando o dedo para mim. A igreja é eu. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não vive. E essa noite é uma noite de nós se examinar. É a noite de nós tomar a Santa Ceia também. E Paulo diz que examine-se o homem a si mesmo. Você não veio aqui para ninguém te examinar. Você veio aqui para ser abraçado. Você veio aqui para entrar numa família, num lar para você pertencer. Amém? Você está num lugar, numa família e num lar que você pode pertencer. Você não veio aqui para ser examinado, né? E nem para ser julgado, mas para ser fortalecido na fé. Deus está chamando hoje eu e você, né, para nos fortalecer uns dos outros. E talvez chegou alguns de vocês aqui fraco na fé. Não tem talvez uma esperança maior. Ah, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu quero te dizer uma coisa: avance, persevere, persista. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 12 também, que nós temos que ser persistentes na oração. Nós temos que ser persistentes na palavra. Nós temos que andar na palavra. E ele diz em João capítulo 15, versículo 7, ele diz que se as minhas palavras permanecerem em vocês, e se vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem e vos será feito. Há um conjunto, sabe, queridos irmãos, para que nós vivamos uma vida nova como igreja. E eu tenho falado nos últimos tempos, eu tenho sentido isso, que claramente tem um avivamento. O avivamento já é o que traz você até aqui. O avivamento é da fé. E nosso Senhor Jesus Cristo, o avivamento é porque Ele já te alcançou. Se você está aqui, e ontem eu falava com o irmão, ele falou: pastor, eu acredito até quando o senhor fala disso, que o avivamento é para nós que estamos andando, realmente. Só que nós temos que avançar. Nós temos que ser fervorosos no Espírito. Nós temos que servir o Senhor com alegria. E servir o Senhor com alegria é servir os outros. É servir as mesas. Deus não chamou nós para andar sentado em tribuna e em trono. Ele diz: aquele que serve, que seja, desça mais. Tem que descer mais. Eu sempre tenho um costume de dizer que quem serve, se ele estiver numa posição mais baixa, ele consegue ajudar a erguer alguém. Agora, se eu estiver numa posição alta como servo, eu posso ser puxado por uma criança para baixo. Então aqui está falando dos fortes na fé. Ajudar os fracos na fé. E a fé, queridos, é algo que nós podemos pedir para Deus. Você pode pedir em oração. Você pode se aproximar de Deus com humildade. Porque se nós não tiver a humildade de buscar em Deus a fé, não adianta. Jesus diz: venham a mim todos vocês,
os cansados, os oprimidos e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei, no versículo 28. No versículo 29 do capítulo 11, ele diz: e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e vocês, ele diz, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Sabe, queridos, tem um lugar tão claro para nós aprender e viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é entrar num lugar de dependência de Deus. Aí eu posso ajudar, eu posso levar, eu posso ser essa luz, eu posso ser esse sal. E é isso que o mundo espera da igreja. A igreja é a resposta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você. E foi por isso que Ele nos alcançou. Jesus, Ele chamou homens e mulheres corajosos, determinados, pessoas que querem fazer a diferença. Ele diz que Ele precisa e Ele está buscando os valentes. Mas às vezes muitos de nós, queridos, nós chegamos na igreja, encontramos a salvação para nossas vidas, amém, isso é para cada um. Mas parece que nós não temos o desejo de avançar com o Evangelho. E às vezes nos tornamos crentes morno. E a Bíblia diz em Apocalipse que os mornos, Deus está pronto a vomitar eles da sua boca. Então é preferível que eu seja um frio, ou então seja quente, do que morno. Porque os mornos Jesus está prestes a vomitar. E se Ele chama nós para ajudar as pessoas, servir a Deus não é uma tribuna. Servir a Deus é dar a mão, é acolher o fraco na fé. E eu vou alguns versículos que eu estava vendo quando nós começamos a servir. Mateus 10, 8 fala o que nós devemos fazer. Por favor, abra aí para mim. Mateus 10, 8. Se demora, eu abro aqui. Opa, tá ali. Cure os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Veja que a igreja, ela é a extensão do reino de Deus e a extensão do braço de Deus. Porque se você impor as mãos sobre os enfermos, Ele diz, pode deixar aberto ali, faz favor, querido. Olha o que Ele diz. Cure os enfermos. Às vezes a enfermidade ela nem é física, nem é na carne, ela é espiritual. Os mortos às vezes não é morto que morreu, está fraco na fé. Os leprosos é pessoa que às vezes está cheia de coisa e precisa de ajuda. E os demônios são os perturbadores. E a igreja, Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 1 em diante, Ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade para expulsar demônios, pisar em serpentes. Não precisamos ter medo dos demônios. Isaías 61, ele diz que o Espírito do Senhor Deus, Ele nos ungiu. Ele te ungiu para um propósito, para você ser a diferença. Outro texto que é importante nós, Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá também a sua sede saciada. Veja quando nós começamos a servir. Agora vamos lá para Provérbios 19, 17.
Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Olha que interessante, porque às vezes a gente quer, né? Quer. Eu me lembro do nosso primeiro pastor que começou a plantar o projeto com nós, pastor Josué dos Santos. E uma vez ele chegou de viagem de São Paulo e ele tinha muitas coisas dentro da caminhonete deles. E eu peguei, acho que foi a camiseta dele e falei, me dá essa camiseta para mim. Ele olhou para mim, pastor Elton, o espírito da já te pegou, né? Às vezes a gente só quer pedir. E aqui diz que quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Outro versículo de Provérbios 22:9. Mais vale o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Então, quando nós, queridos, temos hoje a oportunidade de compartilhar da palavra com pessoas, repartir o pão vivo que desceu do céu, eu e você, nós podemos, além de nós abençoar pessoas, ser abençoado. Por isso que eu sempre digo para as pessoas que eu me sinto aleluiado com esse negócio de servir ao Senhor. Porque quando eu servia no mundo, era triste, era só sofrimento. Não tinha, era a exploração. E no reino de Deus não. Deus, Ele não deixa você passar vergonha ou necessidade. Deus, Ele diz que quando nós começamos a andar com Ele, quando nós renunciamos a algumas coisas da nossa vida para servi-lo, Ele diz que eu e você já recebemos aqui na terra 100 vezes mais das coisas que nós renunciamos. Por isso, queridos, me veio essa mensagem nesses dias. Eu pensei logo, eu quero repartir isso com a igreja, porque ajudar os fracos na fé é o nosso trabalho, né? Quantas pessoas você conhece e que você pode agora pense, quantas pessoas não estão na sua volta que estão fracos na fé, né? Eu tenho muitas pessoas na minha volta que às vezes eu olho para minha esposa e quando estou conversando com alguém eu falo assim, gente, é tão grande o desafio, é tão grande o desafio de nós servir o Senhor, mas servir o Senhor é servir as pessoas, é cuidar do próximo, é fortalecer o próximo. Jesus diz em Mateus 25, do 34 em diante, eu gostaria de ler até o 45, algo extraordinário sobre como nós servir. E ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E aqui vem a resposta. E ele diz, o rei então responde e lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. E estando nu, vocês não me vestiram. E achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade eu lhes digo que sempre que o deixaram de fazer um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. Parece algo assim muito claro aqui, que Jesus quer que nós sirva. E é interessante que quando uma pessoa ela se torna no estágio, e eu já tive preso, eu sei o que é isso, de prisão ou de mendigo, muita gente passa por longe de nós, porque não, esse aí fuma droga, esse aí é isso, esse aí é aquilo. É fácil nós falar isso, mas é difícil nós abraçar o fedido. É difícil, você abraçar uma pessoa que está fedido. Eu digo isso com vivência. E eu creio que há alguns aqui que já viveram isso. Mas Jesus diz que Ele não veio para os sãos, aleluia. Ele veio para mim e para você. Ele nos escolheu. E Ele não olhou para as nossas fraquezas, para os nossos erros. Ele olhou, foi para nós, para dentro de nós. E é por isso que Ele escolheu pessoas que nem eu e você, que estivemos presos, forasteiro, andamos, nu, espiritualmente, poderíamos dizer. Por isso, o texto do apóstolo Paulo, que nós lemos, ele diz que nós, no capítulo 15, no versículo 1, ele diz: ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades, Temos que suportar as debilidades dos fracos. E nessa noite que nós vamos tomar a Santa Ceia, é o momento para nós nos examinar.